Você já parou para pensar qual país pode redefinir a economia mundial nos próximos anos? A resposta pode te surpreender. Com um crescimento projetado de 6,2% pelo FMI, ela se tornou a quarta maior economia do planeta, com um PIB de 4,19 trilhões de dólares. Mas por que a Índia está crescendo tão rápido e como o milagre econômico pode transformar a Índia em uma nova potência econômica mundial? E é por isso que hoje vamos viajar pela sua história, entender as reformas que transformaram um país pobre em um gigante tecnológico e agrícola, e descobrir como essas reformas estão moldando o futuro global. Então, para entender por que a Índia é uma potência hoje, precisamos voltar no tempo e olhar para o passado, começando por sua história milenar. A Índia, com 3,3 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 1,4 bilhão de pessoas em 2025, é o sétimo maior país do mundo em área e o segundo em população. Sua história econômica começa a ganhar forma com o domínio colonial britânico, que deixou marcas profundas. Tudo começou em 1600, quando a Rainha Isabel, da Inglaterra, concedeu à Companhia Britânica das Índias Orientais o direito de comércio com o Oriente. A companhia foi ganhando poder, estabelecendo pontos comerciais, adquirindo territórios e até formando um exército e cunhando a sua própria moeda. Mas foi em 1757, na Batalha de Plassey, que os britânicos estabeleceram sua primeira base territorial na Índia, marcando o início de um domínio que durou quase 200 anos. De 1757 a 1858, esse controle foi exercido pela Companhia das Índias Orientais, com o governo britânico atuando indiretamente. Nesse período, a exploração foi intensa. A Índia, que era uma das regiões mais ricas do mundo, foi drenada de recursos, com suas riquezas transferidas para a Inglaterra. Em 1857, uma revolta mudou o jogo. Soldados indianos da companhia, conhecidos como cipaios, se rebelaram, capturaram a cidade de Delhi e o conflito se espalhou pelo país, durando mais um ano. A revolta foi sufocada pelos britânicos, mas o impacto foi tão grande que, em 1858, o governo britânico assumiu o controle direto da Índia, iniciando o período conhecido como Raj indiano. Apesar da exploração colonial, esse período também viu os primeiros sinais de desenvolvimento industrial. No século XIX, uma indústria algodoeira começou a surgir e a burguesia indiana moderna fundou fábricas, abriu bancos e casas comerciais. Mas o avanço foi limitado. Os nativos enfrentavam restrições pesadas, não conseguiam concorrer com os britânicos, tinham pouco poder de compra e quase nenhuma condição de financiamento, além de lidar com tarifas exorbitantes impostas pelos colonizadores. Foi só em 1957, com a independência, que a Índia começou a traçar seu próprio caminho. Entre os anos 1970 e 1990, a economia indiana ainda era marcada por um crescimento lento, com uma média de apenas 3,1% ao ano entre 1951 e 1979, um ritmo que os economistas chamavam de Hindu Rate of Growth. Isso porque o país enfrentava desafios estruturais enormes. A agricultura dominava, respondendo por quase 40% do PIB naquela época, mas era pouco mecanizada, dependente de monções e técnicas tradicionais. A indústria básica, como a produção de aço e têxteis, também era importante, mas limitada por tecnologia ultrapassada e falta de inovação. Além disso, políticas protecionistas mantinham o mercado fechado, investimentos estrangeiros eram quase inexistentes e o governo controlava tudo, desde a produção até o comércio, com um foco extremo em autossuficiência. Essa era a chamada Licença Raj, um sistema de licenças que exigia a aprovação estatal para quase qualquer atividade econômica. Imagine, abrir uma empresa ou importar bens podia levar anos, afogando o país em burocracia. Mas tudo isso começou a mudar no final dos anos 80, quando os sinais de uma crise começaram a aparecer. Em 1991, a Índia enfrentou uma crise de balanço de
pagamentos. As reservas internacionais caíram para níveis críticos, suficientes para apenas 2 semanas de importações. O país estava à beira da falência e o governo foi forçado a agir. A liberação econômica de 1991, liderada pelo então ministro das Finanças, Manmohan Singh, foi um divisor de águas. Barreiras ao comércio foram reduzidas e o mercado foi aberto a investimentos estrangeiros, e empresas estatais começaram a ser privatizadas. Essa abertura não só salvou a economia, mas plantou as sementes para o crescimento explosivo que viria depois. Na Índia, esses planos quinquenais, que começaram em 1951 e terminaram em 2012, trouxeram resultados impressionantes. De 1961 a 2019, a Índia cresceu, em média, 5,2% ao ano. E o seu PIB em 2019 era quase 20 vezes maior que o de 1961. A produção de aço, por exemplo, saltou de 1,1 milhão de toneladas em 1951 para 111,2 milhões em 2019, tornando a Índia o segundo maior produtor mundial de aço. E havia 2 fatores que seriam cruciais para o futuro: uma população jovem, com idade média de 28,4 anos, e um mercado interno gigantesco, com mais de 1 bilhão de pessoas na época, prontas para consumir e trabalhar. Agora que entendemos o passado, vamos para o presente, onde a Índia deu uma virada estratégica que o colocou no centro do palco global. Sob o governo de Narendra Modi, desde 2014, o país implementou reformas que mudaram completamente o cenário econômico. Uma das mais impactantes foi o GST, um imposto sobre bens e serviços, lançado em 2017. Antes dele, o sistema tributário da Índia era um labirinto, com impostos diferentes em cada estado, dificultando negócios e logística. O GST unificou tudo isso, criando um mercado nacional mais integrado e eficiente. Outra mudança importante foi a redução dos impostos corporativos, que caíram de 23% para 15%, uma das taxas mais competitivas da Ásia. Isso atraiu empresas globais e impulsionou o investimento estrangeiro. Em 2024, as reservas cambiais da Índia atingiram impressionantes 670,1 bilhões de dólares, segundo a Morgan Stanley, mostrando a confiança do mundo no país. Mas o que realmente faz a Índia brilhar são 2 setores, a tecnologia e a agricultura. Vamos começar pela tecnologia. O setor de TI é um verdadeiro pilar econômico, contribuindo com 7,5% do PIB e empregando 5,4 milhões de pessoas em 2023. Cidades como Bangalore, conhecida como o Vale do Silício da Índia, são hubs de inovação. Lá, mais de 100 startups se tornaram unicórnios, ou seja, empresas que valem mais de 1 bilhão de dólares. Gigantes indianas como TCS, Infosys e Wipro lideram exportações de software, gerando bilhões em receita. E empresas globais como Google, Microsoft, Intel e IBM têm centros de pesquisa e desenvolvimento na Índia, atraídas por uma mão de obra altamente qualificada e custos competitivos. E as projeções são ainda mais impressionantes. Até o fim de 2025, o setor de TI deve crescer cerca de 15 a 20% em oportunidades de emprego, e 75% das empresas indianas planejam integrar a inteligência artificial em seus negócios. A Índia também é líder em fintech, com empresas como Paytm e Ponypee, transformando assim o mercado financeiro. Mas você já se perguntou de onde vem essa mão de obra tão qualificada que está impulsionando o setor de tecnologia? A resposta está na educação, um dos pilares menos falados, mas um dos mais fundamentais para o sucesso econômico da Índia. No coração desse sistema estão os Institutos Indianos de Tecnologia, ou ITS, uma rede de universidades de elite que formam os melhores engenheiros do mundo. Fundadas a partir de 1951, as ITS
como as de Bombay, Delhi e Madras, são conhecidas por sua rigorosidade. O vestibular para entrar, conhecido como JEE Advance, é um dos mais difíceis do planeta. Em 2024, cerca de 1,5 milhão de estudantes competiram por menos de 17 mil vagas, mas o esforço vale a pena. Os formados pelas ITS são cobiçados globalmente. Por exemplo, Sundar Pichai, CEO do Google, é um ex-aluno da IIT Kharagpur. Estima-se que mais de 70% dos engenheiros indianos que lideram startups no Vale do Silício tenham alguma ligação com os institutos de tecnologia da Índia. E não são só as ITS. Outras instituições, como os Institutos Indianos de Gestão, formam líderes empresariais, enquanto universidades regionais e cursos online, como os da plataforma Coursera, estão democratizando o acesso à educação. Em 2024, a Índia tinha mais de 43 milhões de estudantes universitários, e o governo investiu pesado em habilidades digitais, com programas como o Skill India, e treinou 40 milhões de jovens em áreas como inteligência artificial e ciência de dados. Esse foco na educação criou um exército de profissionais qualificados que não só impulsionam o setor de TI, mas também atraem empresas globais para a Índia. Agora, vamos falar da agricultura. Outro pilar essencial para a economia do país. A Índia é o segundo maior produtor agrícola do mundo, com uma produção massiva de cereais como arroz e trigo. Em 2022 e 2023, as exportações agrícolas atingiram 52,5 bilhões de dólares, segundo o IBEF, beneficiando milhões de agricultores. Mas não para por aí. A manufatura também está em alta. A Índia se tornou um polo de produção de eletrônicos, automóveis e farmacêuticos. Por exemplo, o país é o maior exportador de medicamentos genéricos, fornecendo 20% dos genéricos consumidos pelo mundo. E durante a pandemia, foi chamado de farmácia do mundo, por sua produção de vacinas contra a Covid-19. E aqui vale um detalhe: a Índia não só produz medicamentos, mas também os insumos farmacêuticos ativos, ou IFAs, que são os componentes principais dos remédios, exigindo alta tecnologia. A Índia fabrica mais de 500 tipos de IFAs, enquanto países como o Brasil importam 90% desses insumos, muitos deles da própria Índia. Outro setor que mostra o avanço tecnológico da Índia é o aeroespacial. O país tem se destacado com missões espaciais impressionantes, como a Chandrayaan-3, que em 2023 fez da Índia o quarto país a pousar na Lua, depois dos Estados Unidos, da União Soviética e da China. A Índia também desenvolveu seus próprios satélites de exploração lunar e solar e tem lançadores próprios, como o PSLV, que é usado até por outros países para colocar satélites em órbita. Programas como o Make in India, lançados em 2014, incentivam a produção local, atraindo gigantes como Apple e Samsung para fabricar na Índia. Hoje, o país produz desde iPhones até carros elétricos da Tesla, que anunciou uma fábrica em Gujarat em 2024. Mas o que torna a Índia uma potência é a sua resiliência diante de crises globais e seu papel crescente na geopolítica. Vamos começar pela sua resiliência. Quando a pandemia do Covid-19 atingiu o mundo em 2020, a economia indiana sofreu, como todas as outras, com uma contração de 6,6% naquele ano. Mas a recuperação foi impressionante. No primeiro trimestre de 2022 e 2023, o crescimento atingiu 13,5%, uma das taxas mais altas do mundo naquela época. E isso não foi sorte. A Índia enfrentou
enfrentou outros choques globais, como guerras tarifárias entre Estados Unidos e China e a alta dos preços do petróleo, que impactam um país que importa 85% do seu petróleo. Mesmo assim, a economia se manteve firme. O segredo, uma demanda doméstica robusta. Com mais de 1,4 bilhão de pessoas, o mercado interno da Índia é uma força poderosa. Quando o consumo global caiu, os indianos continuaram comprando, sustentando setores como varejo, tecnologia e agricultura. Agora, vamos falar do papel geopolítico da Índia. Em 2024, o país atraiu 70,9 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros diretos, segundo o DPIT. E isso não é por acaso. A Índia está se posicionando como uma alternativa à China nas cadeias globais de suprimentos, especialmente em tecnologia e manufatura. Por exemplo, a colaboração com o Japão e os Estados Unidos em semicondutores está transformando a Índia em um hub de produção de chips, essenciais para tudo. Além disso, a Índia lidera o Sul global, representando países em desenvolvimento no BRICS e no G20. Mas como a Índia se compara com a China, que é vista como a grande potência em ascensão? A Índia tem vantagens que podem levá-la a superar a China nas próximas décadas. Primeiro, sua população. Embora a Índia tivesse menos habitantes que a China, hoje a sua taxa de crescimento populacional é muito maior. Segundo a ONU, a Índia deve ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo em breve, com projeções indicando que isso já aconteça em 2025. Além disso, a população indiana é mais jovem, com uma idade média de 28,4 anos, contra 38 anos da China. Isso significa mais pessoas economicamente ativas entrando no mercado de trabalho, enquanto a China enfrenta o envelhecimento populacional. Mas a Índia também enfrenta desafios. A infraestrutura é um dos maiores obstáculos. Apesar de avanços como os 11 corredores industriais que conectam cidades como Delhi, Mumbai, Kolkata e Chennai para reduzir custos logísticos, a infraestrutura atual é precária. A urbanização acelerada, com milhões migrando para cidades, sobrecarrega os serviços básicos, como transporte, moradia e saneamento, impactando a qualidade de vida. Comparada com a China, que investiu pesadamente em infraestrutura, manufatura e tecnologia, a Índia ainda está atrás nesses quesitos, o que pode afastar investimentos estrangeiros. Mesmo assim, a Índia está trabalhando para superar esses desafios. E a pergunta que fica é: será que ela pode ultrapassar a China e se tornar a maior potência econômica mundial? Me diz aqui nos comentários a sua opinião, se inscreva aqui no Plenas Ideias, ative o sino de notificações para não perder o próximo vídeo e agora assista a esse vídeo que está aparecendo aqui na tela para você entender como as casas se tornaram o pilar da economia mundial. Te vejo lá.